Vem renovar o meu amor a ti, Senhor. Quero viver na tua santidade. Dá-me tuas vestes de louvor. Renova-me, Senhor. Vem renovar o meu amor a ti, Senhor. Quero viver na tua santidade. Dá-me tuas vestes de louvor. Ó, vem encher este lugar, derrama fogo no altar, vem acender meu coração. Ó, vem encher este lugar, derrama fogo no altar, vem acender meu coração. Liberamos os nossos corações a ti. Enche-nos, derrama sobre nós. Diga para ele: vem renovar, ó Deus. Vem renovar o meu amor a ti, nosso Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, venha renovar, Senhor. Venha nos encher, Espírito Santo. Venha nos capacitar, Senhor. Venha nos transformar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, venha, venha, Espírito Santo. Vem encher esse lugar, Espírito Santo. Vem encher esse lugar, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem agora, Senhor. E desça com o teu poder, Senhor Espírito Santo. Vem nos encher. Vem nos capacitar. Vem abrir, Senhor Espírito Santo, o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, o recado que o Senhor vai passar para cada um de nós nessa tarde do domingo do encontro com Deus. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, venha, venha, Senhor, venha nos encher, vem, Espírito de Deus, venha, Pai. Oh, Senhor, usa, Pai, usa, Senhor Espírito Santo, o teu servo, meu Pai, nesta noite, Pai. Aleluia, glória a Deus. Esse é o seu tempo, levanta a sua... Aleluia, glória a Deus, meus amados. Boa noite, né? Ainda está de dia, mas já é mais de 6 horas. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa tarde. Só nos resta agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui na presença
do Senhor nesse domingo, que é o encontro com Deus, né? Porque no meio da semana, como a gente disse, a gente busca pela prosperidade, busca pela saúde, busca pela vida sentimental, né? Mas hoje é o domingo, todos os dias é importante para buscar Deus, mas no domingo é diferenciado, é o dia que a gente vai se fortalecer no espírito, que a gente vai estar buscando o abençoador. Então hoje nós vamos estar buscando o dono das bênçãos, né? Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então hoje o Senhor trouxe, o Espírito Santo deu a direção de uma palavra que hoje, uma palavra poderosa que vai encher nossos corações nessa noite, né? Nessa noite de domingo, né? Que fica aqui no livro de Mateus. Livro de Mateus, né? O termo da palavra hoje é o seguinte: a justificativa do pecado. Mas o que é isso? Justificativa do pecado. Existe justificativa do pecado? Não, não é bem assim. Às vezes a pessoa tenta justificar o pecado, né? Tenta justificar o pecado, a desobediência, né? Quando a pessoa fala, mas está acontecendo isso, porque aquilo. Um dos alvos mais principal que as pessoas usam hoje, quando a coisa desanda, né? Aquela palavra antiga, quando a coisa, o caldo se entorna, né? De uma vez, a pessoa usa, um dos termos que a pessoa usa muito é apontar no outro, julgar a culpa nos outros, né? Dizer assim, mas foi fulano, está acontecendo isso, é porque fulano está fazendo isso, é porque fulano fez isso, aquilo. Então a pessoa, muitas das vezes, não assume. O que a pessoa está fazendo ali? Tentando justificar aquele pecado, né? Que está ali, que está arruinando a vida dela, mas ela vê de ir na palavra, buscar, né? Porque agora mesmo nós vamos ver o que a Bíblia fala com relação a isso aqui, né? Então a pessoa tenta justificar o pecado e a desobediência. A gente nos lembra aí uma parte aí que fala lá a respeito de Adão, né? Por exemplo, veja bem, eu, por exemplo, antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu pensava da mesma forma que muitos até hoje ainda fala que o pecado é culpado do pecado e a doença entrar no mundo, no ser humano, né? A morte, isso foi a desobediência da mulher. Não. Hoje eu tenho conhecimento da palavra. Não é a mulher que foi culpada nisso, foi o homem. Então, o pior, a desgrama, por exemplo, né, veio sobre o ser humano, o pecado, a doença, a morte, né, porque não ia haver a morte. Não ia haver a morte, não ia haver a doença, dor. O ser humano, olha que beleza, que maravilha que ia ser. Você não ia sentir dor, você não ia morrer, né? Não ia existir nada disso. Mas por que veio tudo isso aí? Por causa da desobediência da mulher? Não. Da desobediência do homem. Por causa do pecado do homem? Não. Por causa do pecado da mulher? Não. Por causa do pecado do homem. Mas por quê? Eles falam assim, mas foi a Eva que foi culpada. Foi a Eva que comeu o fruto lá, que não era para ela comer, ela foi, comeu e deu uma parte ali para o Adão. Exatamente, ela deu uma parte. Mas só que aquela obediência, aquela responsabilidade ali, quando o Senhor passou para o Adão, não existia Eva. Só o Senhor Deus tinha feito o Adão. Então aquele fruto, aquela árvore ali da diferença do conhecimento do bem e do mal, foi apresentado a Adão.
Deus disse para ele, pode comer tudo que estiver, aí é teu, pode usar. Então naquela época, quando naquele jardim do Éden ali, Adão não ia trabalhar, ele tinha tudo ali naquele jardim ali, alimento, água, tinha tudo ali, ele não precisava de nada. Era dele, estava ali, estava na mão dele, está tudo aí nas suas mãos. Mas só que daquela lá não toque. Coma de tudo que estiver aí, mas aquela lá não. Então passou para quem? Quando Deus falou isso aí, falou para Adão. Não existia Eva. Não existia Eva, quer dizer que não existia mulher. Depois disso é que o Senhor olhou para o homem, olhou para Adão e viu que ele estava muito só, muito isolado. Que a Bíblia relata, é bom que o homem não viva só, que o homem precisa de uma esposa, de uma companheira, casado, legalizado, diante das Escrituras Sagradas. Depois que ele viu, aí o que o Senhor fez? Da costela de Adão, ele fez a Eva. Mas foi passado aquilo para Adão. E quando a Eva foi, comeu aquela fruta e veio. Quando ele passou aquela metade para ele, ele sabia de onde ela estava. Ela tinha pegado, que ele chegou a perguntar, você não pegou daquela que o Senhor disse, né? Ah, mas foi lá, olha aqui, toma, como é que você vê como é que é gostosa e coisa e tal, que o Satanás entrou na mente dela, enganou ela. E o que ele fez? Ele sabendo que o Senhor passou para ele, mesmo ele sabendo o que ele fez, ela fez o papel de esposa, de um casal de esposa, ofereceu para ele. O que ele fez? Ele comeu. E quando ele comeu ali, o que se tornou? O que significa? Ele deixou de ouvir a palavra de Deus. E deu ouvido deixou de ouvir a voz do Senhor e passou a ouvir a voz do Satanás. Porque ali era o Satanás que estava por detrás da esposa dele. Usou ela na hora que ele falou, não pode comer, que ela disse, não, mas o Senhor, meu marido, disse que nós não podemos comer daqui, porque vai acontecer isso, que é o significado do bem, do mal, vai acontecer isso, e o Satanás, o que ele fez? Não, ele diz para vocês isso, porque se vocês comer, vocês vão passar a ter o mesmo poder que ele tinha, que ele tem. Come, pode comer, olha que delícia. E ela comeu e adorou aquela coisa ali, naquela fruta. E ela mais depressa veio e se ofereceu. Mas ali o Satanás já acompanhou, comeu, então Satanás, vou acabar de completar a minha missão. Agora ela comeu, agora ela tem que dar para o marido dela. E ele usou ela ali, chegou, ofereceu. E ela entrou com o argumento dela, mas era o demônio que estava ali por detrás. O que ele fez? Ele não se vigiou. Ele comeu. Aí veio. Mas aí depois que o Senhor chegou e procurou, o Senhor chegava, viu Adão ali, que ele não se vestia, era nu, andava todos os dois, era nu. E de repente que eles comeram, já sentiram vergonha um do outro. A Bíblia relata que ele já procurou, já se escondeu. E quando o Senhor chegou, chamou Adão. E Adão estava escondido. Ele e a Eva, escondido ali no meio das plantas. E o Senhor diz, tu comeu, que eu falo, aquela planta lá do meio, né, Adão? Que eu disse que não era para você comer. E o que Adão disse, justificou. Tentou justificar. Jogou a culpa em quem? Na esposa. Justificou para Deus. Não existe justificativo. Muitas das vezes o ser humano tenta justificar o pecado. Não há justificação. Não adianta querer jogar para cima do outro. Ah, mas é porque a Eva comeu. A Eva me deu. Não, aliás,
a mulher que tu me deste, me deu da fruta para comer. Olha para você ver. Tentou jogar a culpa nela. Então o culpado foi ele, não ela. Porque ele deixou de dar ouvido à voz de Deus e deu ouvido à voz do Satanás. E hoje não é diferente. São muitos hoje que estão sendo destruídos porque está deixando de dar ouvido à voz de Deus. Está dando ouvido à voz do mundo, à voz do demônio, à voz do inferno. Então por isso que o termo dessa palavra é justificativo do pecado, que não existe. Mas é o que as pessoas andam tentando fazer. Ou jogando a culpa. Ah, mas eu estou assim porque fulano, eu descobri que fulano está fazendo macumba para mim, isso, aquilo. Então a pessoa arruma várias culpas. Resumindo, a pior macumba que existe no ser humano é o pecado. É a desobediência a Deus. Porque lá em Isaías 59 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. Mas o pecado, ele cria uma separação entre o homem e Deus. E quando fala entre o homem e Deus, é vice-versa. Mas as pessoas tentam justificar, jogando a culpa. Ah, mas por que está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro? Vamos na palavra aqui, né? Vamos na palavra. E quando se fala, tenta justificar, aí tem outra parte aqui que nos fala aqui. Quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus são esses que está justificando, comete um erro, comete um pecado, e outro, e justificando. Ah, mas por que foi isso? Porque eu fui fraco, porque a carne foi fraca. E a Bíblia está falando aqui em quem entra no reino dos céus. É os que está justificando? É o pastor? É o bispo? É o ancião? É o diácono? É o obreiro? É a obreira? É esse que entra no reino dos céus? Vamos ver, a palavra vai falar aqui. É aqueles que estão de dentro das igrejas evangélicas. Eu sou de dentro da igreja evangélica. É aqueles que estão de dentro da igreja evangélica. Porque se for, então, quer dizer que eu estou com a minha entrada no reino do céu garantida? Eu fiz uma pergunta e eu vou responder por mim mesmo. Eu não estou com a minha entrada no reino do céu garantida. De que jeito que eu vou garantir essa entrada no reino do céu? É buscando 24 horas. É buscando a Deus. Renunciando o pecado. Renunciando as coisas erradas. Pedindo perdão, liberando o perdão. É 24 horas. Essa entrada minha e de todos aqueles que querem entrar no reino do céu, tem que estar buscando ela, tem que perseverar, porque a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será o vencedor. Então é 24 horas. Vamos ver o que a palavra fala aqui. Nem todos o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia está falando aqui, não adianta querer inventar, caçar assunto. Senhor, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então só vai entrar nos céus aquele que faz a vontade do Senhor. Mas é aquele que vai estar buscando, fazendo a vontade do Senhor até no fim. É aquele que perseverar até o fim.
Não adianta eu prevalecer até aqui nesse momento aqui, terminou essa live aqui, eu fazer a coisa tudo contrário, bagunçado, e se o Senhor pedir minha alma, acabou. Aquilo que eu fiz para trás ficou tudo isolado, acabou, não vale nada, significa nada. É aquele que faz a vontade do Senhor, mas tem que prevalecer até no fim. Até o dia que o Senhor pedir a alma. A Bíblia fala, louco, se hoje eu pedir a tua alma. Então vamos ver mais aqui. Muitos, 22, versículo 22. Essa que nós estamos lendo aqui é Mateus, que eu esqueci, não sei se eu passei o número para vocês. É Mateus, capítulo 7, versículo 21. Vocês quiserem examinar na Bíblia, depois corrigir na Bíblia. Versículo 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Nós em teu nome? Então aqui, a pessoa já está justificando aqui, ó. Senhor, Senhor, não nos profetizamos? Nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então a pessoa está justificando. Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, eu construí isso, ganhei tantas almas e tal, e isso, aquilo. A justificativa. Porque, meu amigo, sabe o que significa essa palavra aqui? Eu que estou diante aqui dessa palavra, administrando essa palavra. Eu posso administrar aqui a palavra. Eu posso, às vezes, não viver ela. Eu posso, às vezes, administrar ela, porque tudo a gente pode. Mas nem todas as coisas convêm. Às vezes são muitos que às vezes administram a palavra. Eu, por exemplo, eu posso administrar ela e às vezes não viver ela. Às vezes eu posso estar administrando essa palavra para você agora, nesse momento. Às vezes a pessoa às vezes pode saber, às vezes ali, que às vezes estou se pondo assim. Ah, mas e esse camarada que está administrando essa palavra aí, a vida dele é assim, toda bagunçada. Que graças a Deus eu não estou nessas condições, graças a Deus. Mas se eu tivesse, por exemplo, ou às vezes aquela pessoa que está nessas situações, pregando, mas não vivendo. E você, às vezes você está ali, sente bem aquela palavra, mas eu participo dessa palavra, mas eu conheço esse pregador. Um exemplo, eu conheço esse pregador, a vida dele é toda assim, coisa. Você não está perdendo, meu amigo. Quem está perdendo é o próprio pregador, que está administrando, pregando e não está vivendo aquela palavra que ele está administrando. Ele que vai perder. Ele que vai perder, meu amigo, já está perdendo. Aqueles são muitos que estão administrando a palavra, que não está vivendo aquilo que administra. E às vezes a pessoa é mau testemunho, não deixa de ser mau testemunho. Porque ali a pessoa desanima, perde. Quantas almas que às vezes perde. Eu não vou naquela igreja porque eu sei, aquele pastor ele faz isso, faz aquilo, aquele obreiro faz isso, aquilo de errado, eu não vou mais. Você está perdendo. Por isso que nós temos que seguir, não é o homem. Você que está acompanhando ao vivo, que vai abrir essas lives, você tem que seguir, não é a minha, seguir a Deus. É seguir o que está na palavra de Deus. Porque se nós for olhar para o homem é falho, eu sou falho. Mas a palavra de Deus não. Essa prevalece.
Então, se a pessoa está administrando e não está vivendo ela, quem está perdendo é ele. Você pode ter certeza que você pode estar de dentro da dominação, que você sabe, às vezes você passa a saber de umas coisas das mais bárbaras que aquele pastor daquela igreja ali comete, faz de errado. Mas se você prevalecer olhando para Deus, mas não pela falha daquele pastor, você pode ter certeza disso, que não é em vão, meu amigo. Se o Senhor pedir a tua alma, e a alma dele, você é resgatado, e ele vai para o inferno. Por isso que nós temos que estar olhando para Deus, para a palavra, não para o homem. Então a pessoa tenta justificar. Que diz, mas foi isso, aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas a Bíblia fala, vamos ver aqui, acabar de ler aqui. Então lhe direi, abertamente, nunca vos conheci. Veja bem, isso aqui é o próprio Senhor Jesus. A pessoa diz, mas nós construímos o templo. Nós ganhou tantas almas, nós fez isso, fez aquilo. Nós criou redes de televisões, isso, aquilo. É pecado prosperar? Não, jamais. A prosperidade é coisa de Deus. A própria palavra fala que a prosperidade que vem do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Nós só não podemos colocar nosso coração nos bens materiais. Veja bem aqui, então justificou. Mas nós expulsamos demônios, fez isso, aquilo. Versículo 23. Então lhe direi, abertamente, nunca vos conheci. Afastais vós de mim, vós que praticas a iniquidade. Então isso aqui vai ser no final dos tempos. A pessoa vai chegar, Senhor, Senhor. Vai dobrar o joelho. Vai justificar, tentar justificar, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Adoei cesta básica, fiz isso, fiz aquilo. Mas e a vida espiritual? E o mundo espiritual dessa pessoa? E a alma? A Bíblia fala, o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta? Nós conquistar tudo, ter do bom, do melhor aqui nessa terra. E se o Senhor pedir nossa alma, hoje nós ir para o inferno. Mas então nós não podemos. Sim, temos que prosperar. A Bíblia nos dá o exemplo aqui de homens que temia Deus, que andava no caminho do Senhor, que fazia a vontade dele, que eram homens ricos, que tinha muitos empregados que trabalhavam para eles. Jó era um deles. Pai Abraão, muitos. Eram homens ricos, mas o coração deles não era pegado nos bens materiais, eles temiam a Deus. Não é pecado você prosperar. É pecado assim. É colocar o coração nas coisas materiais. Colocar as coisas materiais, não devemos colocar nada acima do Senhor. Ou a forma dessa prosperidade, a forma que está sendo adquirida, que está prosperando. Às vezes, se a pessoa está prosperando desonestamente, aí sim. Aí é pecado. Mas Deus que você está prosperando, não está colocando o seu coração nos bens materiais. Está prosperando honestamente. Não. Está correto. Então veja bem aqui. Vamos ver aqui mais. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, inteligente, sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Prudente, o homem sábio, inteligente, edificou sua casa na rocha. Esse é o passo, esse é a receita
para entrar no reino dos céus. Então, hoje é o dia aonde você tem que estar construindo a tua casa, sobre a rocha. Veja mais aqui, versículo 23. 23. E desceu a chuva, e cerraram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabe o que significa essa rocha? Quando você está fixado na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, a sua casa está sendo fixada na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade que for, essa casa vai prevalecer firme, ela não vai cair, que a Bíblia está falando aqui. Por que que muitos estão caindo? São muitas casas que já foi arrastada, outras que estão sendo arrastadas. Por quê? Porque não foi edificada na rocha. Não foi. Porque aquelas que são muitas, que foi edificado na rocha, a pessoa que não entende, muitas das vezes fala, nossa, mas por que fulano? Eu fico pensando como é que fulano venceu. O que essa pessoa, fulano, passou por isso, passou por aquilo, por tudo isso aí, ele venceu. Como é que ele arrumou? O que ele fez? Sabe por quê? Porque a casa dele foi edificada na rocha. E aquela que não é edificada na rocha, o que acontece? Vamos ver aqui. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem insensato. Sabe o que significa isso? Que o homem insensato, doido, pirado, perturbado, insensato, né? Insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Veja bem, o que significa a diferença da casa que é edificada na rocha com a de areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então são muitas casas que já foi destruída, que caiu. E outras que estão caindo, estão sendo destruídas. Por quê? Porque a pessoa está edificando ela na areia. Na areia. E não prevalece, amigo. A areia se move. Então são muitas que já foi destruída. E outras que estão sendo destruídas, porque a pessoa continua insistindo ali. Porque o que significa? Porque não está praticando a palavra de Deus. Que quando você está praticando a palavra de Deus, praticando ela, vivendo ela, praticando ela, você está construindo a tua casa. Mas construindo aonde? Quando você está praticando a palavra de Deus, administrando, praticando ela, vivendo ela, você está construindo a sua casa. Construindo aonde? Construindo na rocha. Porque você está praticando a palavra, vivendo ela. Porque aqui, a Bíblia que relata que eis aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Então o que ele está fazendo? Ele está não a pratica, ouve as minhas palavras e as não cumpre. Comparar o homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Então, quando você ouve a palavra de Deus e não pratica ela, né? Que não pratica, ela não cumpre elas, você está construindo a tua casa na areia e ela vai ser derrubada, como muitas já foi destruída. E muitas milhares estão sendo destruídas. Porque a pessoa
não está praticando essa palavra, não está vivendo, não está dando ouvido à palavra de Deus, está fazendo como Adão fez. E o que Adão fez? Ele deixou de dar ouvido à voz de Deus e deu ouvido à esposa dele, a Eva. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste como esposa, ela me deu da fruta para comer. É o que eu falei, que o termo dessa palavra era a justificativo do pecado. Pessoa que está tentando justificar o pecado, justificar, jogar a culpa, mas está acontecendo isso, porque aquilo. A pessoa não assume aquele erro, aquele pecado. Não, realmente eu fiz. Vamos ver o que a palavra fala disso aqui. A pessoa tenta justificar. Ah, mas foi fulano que fez isso. Ah, foi fulano que fez não sei o que por mim. É porque eu estou sentindo, é porque eu fiquei magoado, porque é isso, porque aquilo. A pessoa tentando justificar. E quanto isso aí, a vida vai só enrolando. Está sendo construído na areia. E a areia está se movendo. Vamos ver o que a palavra fala aqui. Ó. Vamos ver o que a palavra vai nos falar aqui. Só um minutinho aí. Apocalipse. Demorou um pouquinho, mas está aqui. Veja bem, as pessoas tentam justificar. Ah, mas é porque está acontecendo isso, aquilo, é porque fulano fez isso comigo. Uma das coisas que a pessoa tenta justificar demais. Olha a loucura, a burrice. Ah, mas está acontecendo isso porque eu descobri que fulano fez isso para mim, fez macumba, fez isso, fez aquilo. Que conversa é essa? O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, está acima de qualquer tipo de coisa dessa. Isso essas coisas diante do poder de Deus não é nada, é lixo. Mas é a pessoa tentando justificar. A pessoa não assume. Ah, não, realmente está acontecendo isso, porque eu estou vivendo isso, isso e isso. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo na nossa vida. Das coisas boas, das coisas ruins, de tudo. Do que presta, do que não presta, tudo tem um começo. Nós vejo falando nisso, vejo um exemplo aí ó, de Davi. Veja bem, muitas das vezes a pessoa fala, nossa, a coisa deu tanto ruim para o Davi por causa daquele pecado com ele, com a Batseba, sim. Mas ali foi aonde a coisa, por exemplo, que a bomba se estourou. É a mesma coisa ali, eu dou um exemplo ali com o fato que aconteceu com o rei Davi. Um exemplo, você faz uma represa. Aquela represa apresenta ali com algumas rachaduras, algum envolvimento ali. Então aonde está começando ali a destruição daquela represa ali? Está naquelas pequenas rachaduras ali. Ah, isso não é nada. Depois nós arrumamos depois. Depois nós vemos isso aí, coisa. Aí vem uma, vem mais outra, e vai isso. Começou onde? Começou ali. E depois, qual que vai ser o fim daquela represa? Ela vai se estourar. É que nós viu muitos fatos que aconteceu triste aí para trás, na vida real. Que o mundo inteiro sabe o que aconteceu daquelas barragens. Mas veja bem, aonde começou? Foi no dia que estourou? Não. Os defeitos começou anos ali para trás. Muitos às vezes viram.
Ou fingiu que não viu coisa, mas começou, não foi no dia que estourou. Então, mesma coisa. Veja bem, Davi é o exemplo de uma represa dessa. Ele começou, foi lá para trás, naqueles casamentos, destampou a casar, por fim colocou concubina ali e coisa, ali começou lá atrás. As rachaduras começou, as brechas começou lá atrás. Aonde era o ponto fraco de Davi? Eram mulheres. Eram mulheres. Ele foi avisado? Foi. Mas o que ele fez até ali, até acontecer aquilo ali? Aonde que ele estava edificando a casa dele? Na areia. Era escolhido de Deus, era. Mas a palavra se cumpre. Foi escolhido de Deus? Foi sim. Foi levantado a rei por Deus? Foi sim. Mas ele passou de ficar a casa dele na areia. O que aconteceu? Estourou. Mas começou lá atrás. Entrou no casamento, entrou mais outro. Deus, quando ele assumiu aquele casamento que era com pessoa que não era da mesma fé dele. Que se via outros deuses, os deuses de Balaal. Já começou ali, já começou a cair, começou as brechas ali. E não tampou aquelas brechas. Então o que acontece? O que a Bíblia fala aqui, ó, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembraste, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Olha o que a Bíblia está passando para cada um de nós. Que nós devemos fazer o quê? Quando as coisas dão ruim, quando a gente está ali, mas por quê? Por que está acontecendo isso? Às vezes você que está do outro lado, ou que vai abrir essa live depois, às vezes alguns, não todos, mas alguns, que às vezes fica perguntando, mas por que as coisas estão dando errado? Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo? Tinha tudo para dar certo. E está acontecendo tudo o contrário. A Bíblia está falando, lembra-te aonde caíste. Lembra onde começou as brechas, começou as rachaduras. Então, muitos desastres que acontecem se no mundo real, na vida natural, se na primeira rachadura, se já fosse lá e consertasse, fazesse o que devia ser feito, muitas tragédias não tinham acontecido, tinha evitado. Então isso é a mesma coisa nós, no nosso mundo espiritual. O demônio às vezes ele não entra detonando, não. O demônio não entrou na vida de Davi detonando ele, não. O demônio entrou agindo aonde? No ponto fraco dele. Todos nós temos nosso ponto fraco. E a Bíblia fala que o demônio está não estou fazendo propaganda dele, é a Bíblia, que está na Bíblia. Que está 24 horas em redor, bravando como um leão. Esperando uma brecha, um vacilo, para entrar e nos destruir. Porque a Bíblia fala também que o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas o Senhor está dizendo, mas eu vim para que tenha vida e tenha ela com abundância. Então o alvo do inimigo é destruir. Ele não desiste, ele não olha a placa, ele olha as brechas. Ele começa a trabalhar lá naquelas pequenas rachaduras que surgiu, ele já começa a trabalhar nelas. Por quê? Porque muitas das vezes nós surge aquela rachadurazinha, nós não procura tampar elas, eliminar elas.
E daquela vem mais uma, vem mais duas. E isso vai aumentando. Aí de repente venha a destruição total. Aí vem o vendaval. E quando nós não passamos tampar essa brecha, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo a nossa casa onde? Na areia. Na areia. E meu amigo, e a casa construída na areia, ela não se fica de pé. Ela não fica. A Bíblia está falando. Ela não fica. A casa ela só se mantém em pé quando ela é construída na rocha, na palavra de Deus, vivendo, praticando ela. Não adianta querer julgar a culpa. Ah, mas são muitos caseiros falando, ah, mas é porque eu sou desgostosa. Ah, mas porque eu sofro muito, porque isso, porque fulano fez isso, não. A Bíblia está falando, lembra-te aonde caíste. O sacerdote disse para o Davi, o teu conserto tem que começar pela Batseba. Mas não é só nela não, você tem que lembrar aonde começou tudo isso que veio agora, que estourou sobre a tua vida. Foi quando aconteceu o caso dele com a Batseba. Ali estourou, ali a barragem se estourou. Ali a água se saiu e imundou. Que ficou marcas até hoje. É só você olhar pelas barragens do mundo real, da vida natural. Olha as barragens. Passou, as pessoas foram mortas, foi eliminado. Mas veja bem, os sinais estão lá. Os estragos estão lá. Meu amigo, aquilo lá, nós estamos falando agora do mundo real, do natural. Do que nós vimos pela televisão aqui com nossos próprios olhos. Aquilo ali para voltar, lugar que aconteceu que eram as barragens, é um exemplo. Para voltar o que era, só pelo poder de Deus. Acredita nisso. Porque para Deus nada é impossível. Se o Senhor quiser voltar, aqueles rios lá que foi eliminado, aquela vegetação que foi toda eliminada, se o Senhor quiser voltar aquilo até melhor do que era antes, porque a gente sabe, eu já vi pessoas que já contou que eram rios que as pessoas se alimentavam dali, sobrevivia dali. Sabe o que é hoje lá? Está tampado com placas, que é um ferro, que era minério. Mas se Deus quiser voltar até o melhor do que era, Deus é poderoso. Mas só Deus, meu amigo, para eliminar aquele estrago que está lá, aquele defeito que está lá, aquelas marcas que ficou lá. Então, é o que aconteceu com Davi. Veja bem que o filho era cobrado, ela era cobrada. As marcas estão aí até hoje. Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi, mas porque ele arrependeu. Veio arrependimento nele. Ele buscou severamente no Senhor e pediu. A Bíblia relata que a primeira coisa que ele fez, quando ele viu a barbaridade que ele fez, ele clamou ao céu: Senhor, não tira o Espírito Santo de mim. E Davi, a Bíblia relata que Davi ralou, buscando perdão a Deus, se arrependeu. Deus perdoou Davi. Mas não teve como o Senhor eliminar as marcas. Portanto, o Senhor disse: a tua vida, você não morrerá. Mas o fruto do pecado não vai prevalecer. Vai morrer. E a espada vai estar de dentro da tua casa para o resto da tua vida. E veja bem que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre.
O pecado, meu amigo. O pecado, ele deixa as marcas. Às vezes nossa vida não é destruída, mas fica marca. Sempre vai ter alguém, mas você, lembro quando você fez isso. Ali são as marcas. Mas o importante é que o Senhor perdoou Davi. E o Senhor está pronto para te perdoar. Seja o pecado que for que você cometeu, que tem cometido, o Senhor está com as mãos estendidas para te perdoar. Que o importante é a salvação. Não interessa o que as pessoas falam. O que interessa é que se você reconheceu, se arrependeu e procurou, a partir de hoje eu vou passar a construir a minha casa na rocha. Que essa palavra fica no teu coração nessa noite. Nós tínhamos mais algo aqui, mas o tempo não dá mais. Nós vamos estar desligando essa live, vamos estar dando a continuidade daqui 2 minutos na oração. Mas esse é o recado de Deus. Não tenta justificar, que não existe justificativa do pecado. Nós temos que assumir, reconhecer, não errei, pequei, Senhor, me perdoa. Porque o Davi, ele não tentou justificar o pecado. Quando ele viu, ele reconheceu, ele se arrependeu, ele reconheceu. Não foi, ele podia ter falado, mas foi ela que me seduziu, que é isso, aquilo. Não, ele não jogou culpa nela, na Batseba. E ele se arrependeu, reconheceu. E pro resto da vida dele, aquelas coisas, tudo que veio errado sobre a vida dele que acontecia, sempre eles falavam, a culpa é minha, a falha foi minha, o pecado. Quando eles tentavam estender as mãos pela Batseba, eu falei, não é ela, é eu. Eu sou o cúmplice de tudo isso que está acontecendo de dentro da minha casa. Por quê? Porque o Senhor disse, usou o sacerdote. Que essa palavra fica no teu coração. Lembra-te, o Senhor está falando, está acontecendo errado, está tudo atrapalhado na tua vida. A Bíblia está falando, lembra-te, aonde caíste. E veja bem aqui, vamos ler mais só rapidinho aqui, um pouquinho aqui, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. É o significado de quando nós passamos a construir nossa casa na rocha, que significa quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, nós passamos a construir nossa casa na rocha. Amém? Que essa palavra fica no teu coração. Nós vamos voltar dentro de 2 minutos para nós poder orar. Aleluia, Senhor.